Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre estática dos sólidos, alavancas, tá? Então nessa aula eu vou classificar, né, vou dizer os tipos de alavanca, né, e falar das suas principais pontos, né, sobre cada uma delas e em seguida, né, numa próxima aula, vou resolver a alavanca interfixa, né, e mostrar que há um ganho, né, uma vantagem mecânica nesse tipo de sistema, né, que é considerado uma máquina simples. Bem, quando você estuda estática de sólidos, né, então existem alguns pontos relevantes aqui. Você tem uma alavanca, né? Essa alavanca tem um ponto de apoio, né, que a gente chama também de ponto fixo, tá? Eu representei aqui a força resistente por um bloco, mas a força resistente pode ser o objeto na qual você quer colocar na sua alavanca, né? Você pode colocar, por exemplo, numa tesoura, você pode colocar o papel, num abridor de garrafa, você coloca a tampa da garrafa, aqui, né? Se você vai abrir, por exemplo, uma pinça, né? Você coloca aqui os cílios, um alicate de unha, né? Você coloca a sua unha aqui. Então esse bloco verde ele representa o objeto na qual você quer inserir na alavanca, né? Então esse objeto, né, se ele tem uma certa massa, né, ele vai atuar na alavanca com o que nós chamamos de a força peso, e eu posso chamar essa força de força resistente, que é aquela força na qual eu preciso vencer, né, para poder eu conseguir suspender essa alavanca. O ponto de apoio, né? E aqui você tem a força chamada força potente, que é a força aplicada para que você consiga equilibrar, por exemplo, esse sistema. Então, quando o ponto de apoio ele está entre a força resistente e a força potente, né? Força aplicada e a força na qual você quer vencer aqui quando você coloca o bloco, né? Então, quando o ponto fixo ou ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, nós chamamos esse tipo de alavanca interfixa, ou seja, entre a força potente e a força resistente está o ponto de apoio ou ponto fixo, então é interfixa, né? Ela é chamada também de alavanca de equilíbrio. Então, esse nome não é bastante sugestivo, porque exemplos de alavanca interfixa, nós temos a gangorra, né? Aquela do parque de diversões, como estão as crianças, né? Uma de um lado e outra de outro, ficam brincando, né? Subindo e descendo na gangorra. O alicate, né? E aí tem alicates mais diferentes possíveis, alicate de unha, alicate de eletricista, tem o alicate de cortar cadeado, né? Por que ele corta o cadeado? Se você reparou, o alicate de cortar cadeado, ele tem uma alça, um ponto uma distância entre o ponto de apoio e a força potente, onde você vai aplicar a força com a sua mão, é bastante grande, né? Esse braço do alicate, não? Então tem uma explicação, né? É uma vantagem mecânica que você consegue cortar, por exemplo, um cadeado, né? Então é bastante interessante. Então tem o alicate, tem a tesoura, são exemplos, né, de forças, alavancas do tipo interfixa. Com a mesma ideia acima colocada, nós podemos ver quando a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio, o ponto fixo, nós chamamos essa alavanca de alavanca interresistente, tá? Ela pode ser denominada como alavanca de força ou alavanca de esforço, né? Um exemplo clássico, né, desse tipo de alavanca interresistente é o carro de mão, né? Você tem, por exemplo, no carro de mão o eixo aqui da roda, né? Aqui a carga, a pedra, o saco de cimento que você vai carregar, né? E no baú e no cabo você sustenta aqui com o seu braço para carregar para cima e para baixo a sua carga. Então esse tipo de é um exemplo, né, de alavanca interresistente, é o carro de mão, o quebra-nozes, né, aquele alicate de quebra-nozes, e o abridor de garrafa, tá certo? O abridor de garrafa também é um exemplo de alavanca interresistente, né? E
aqui você tem quando a força potente está entre o ponto de apoio e o ponto, a força resistente, nós chamamos essa alavanca de alavanca interpotente, né? Ou alavanca de velocidade, tá? Então, exemplos de alavancas com esse tipo de estrutura, né? Nós temos a pinça, né? O cortador de unha e uma pessoa varrendo, né? Quando uma pessoa varre, pessoal, você pega, por exemplo, se você é uma pessoa que vai varrer, você pode varrer com a direita ou com a esquerda, né? Então, digamos que uma pessoa destra vai pegar, por exemplo, a mão direita vai apoiar no meio do cabo da vassoura e a mão esquerda vai apoiar em cima do cabo da vassoura. Então, em cima do cabo é um ponto fixo, né, que você colocou a sua mão esquerda, e a mão direita ela vai atuar basicamente no meio da vassoura. Então, aqui você vai ter, por exemplo, a força resistente, que é o atrito, é o cabelo da vassoura, vai estar no chão. A força potente é o seu braço direito, que vai estar no meio do cabo da vassoura. E o ponto fixo está na mão esquerda, né? A mão que está no topo do cabo da vassoura, diametralmente oposta ao cabelo da vassoura. Então, a pessoa varrendo, isso é um exemplo clássico, né, de alavanca interpotente. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!